A chuva fina caía sobre as plantações de trigo, que se estendiam até onde a vista alcançava em Medianeira, pequena cidade do interior paranaense. Helena Kozlovski Ribeiro observava as gotas escorrendo pela janela do antigo casarão da família, enquanto ajeitava os óculos de armação grossa que teimavam em escorregar pelo nariz. Aos 24 anos, ela nunca havia se sentido parte daquela casa, muito menos daquela família. O som de risadas ecoou pelo corredor. Helena reconheceu imediatamente a voz estridente da meia-irmã, Olívia, e o tom falsamente doce da madrasta, Márcia Teixeira Ribeiro. Instintivamente, Helena se encolheu atrás da cortina, um hábito adquirido após anos sendo alvo de piadas e comentários maldosos. "Tenho certeza que ele vai se apaixonar por você à primeira vista", disse Márcia, enquanto ajustava o vestido de seda que Olívia experimentava. "Com esse rosto, esse corpo, Rafael Moraes Telles não terá como resistir." Helena conhecia a história toda. Rafael Moraes Telles, o proprietário do maior conglomerado de tecnologia agrícola do Paraná, havia anunciado publicamente que estava em busca de uma esposa. Aos 35 anos, o empresário bilionário queria constituir família e, seguindo uma tradição de sua família conservadora, decidiu fazer isso de maneira formal, convidando candidatas de famílias tradicionais para uma temporada em sua mansão em Curitiba. O pai de Helena, Antônio Ribeiro, um produtor rural de médio porte, viu nesse anúncio a oportunidade perfeita para ascender socialmente através de Olívia, a filha de seu segundo casamento. Durante semanas, a casa se transformou em um campo de treinamento intensivo. Aulas de etiqueta, novos guarda-roupas, tratamentos estéticos e intermináveis lições sobre como agradar um homem poderoso. "Filha, você está absolutamente deslumbrante", exclamou Antônio entrando no quarto. "Rafael será o homem mais sortudo de Curitiba." Helena respirou fundo e saiu de seu esconderijo. Precisava terminar de catalogar os livros da biblioteca, trabalho que fazia para a prefeitura local. Formada em biblioteconomia, conseguira o emprego por mérito próprio, uma das poucas conquistas que ninguém podia atribuir à sorte ou à caridade, palavras que sua madrasta frequentemente usava para descrever qualquer coisa positiva que acontecia com Helena. "Helena, você ainda está aqui? Pensei que já tivesse ido para a biblioteca", comentou o pai, sem esconder a surpresa de vê-la em casa àquela hora. "Estou saindo agora, pai. Só vim buscar alguns documentos." Márcia lançou um olhar de desdém ao ver a roupa simples de Helena, jeans, camiseta básica e tênis. "Você poderia tentar se arrumar um pouco mais, não? Como espera encontrar um marido vestindo-se como uma adolescente?" Olívia riu, girando no vestido que certamente custara mais do que Helena ganhava em 3 meses. "Deixa ela, mãe. Nem todos nasceram para brilhar." Helena ignorou o comentário e seguiu para a porta. Estava acostumada com esse tipo de tratamento. Desde que sua mãe falecera, quando tinha apenas 8 anos, e seu pai se casara com Márcia menos de 1 ano depois, sua vida se transformara em um exercício constante de invisibilidade. A chegada de Olívia 2 anos após o casamento só havia piorado a situação. A menina crescera sendo o centro das atenções, enquanto Helena se tornava cada vez mais periférica na própria família. Na biblioteca municipal, Helena encontrou refúgio entre as estantes de livros. Ali, sua inteligência era valorizada, sua dedicação reconhecida. A diretora, Dona Jurema, uma senhora de 60 e poucos anos, era a pessoa mais próxima de uma mentora que Helena jamais tivera. "Menina, você está pálida. Aconteceu alguma coisa?" perguntou Dona Jurema ao ver Helena chegar. "Nada demais. Só o de sempre. A casa está um caos por causa da viagem de Olívia para Curitiba." "Ah, sim. O famoso Rafael Moraes Telles e sua busca por uma esposa. Os jornais não falam de outra coisa", comentou a senhora, balançando a cabeça. "Tradições ultrapassadas disfarçadas de modernidade." Helena sorriu fracamente. "Pelo menos a casa ficará mais tranquila por algumas semanas." O resto do dia transcorreu normalmente, com Helena perdida entre catalogações e ajudando os poucos frequentadores que apareciam. Quando chegou em casa, já era noite. Esperava encontrar todos dormindo, mas surpreendeu-se ao ver luzes acesas e ouvir vozes alteradas na sala de estar. "É um desastre completo",
gritava Márcia. Um desastre! Helena hesitou antes de entrar, mas a curiosidade falou mais alto. Encontrou o pai sentado no sofá com o rosto entre as mãos, enquanto Márcia andava de um lado para outro, gesticulando freneticamente. Não havia sinal de Olívia. O que aconteceu? Perguntou Helena, preocupada. Márcia virou-se para ela com olhos faiscantes de raiva. Sua irmã fugiu. Fugiu com aquele fotógrafo francês que conheceu mês passado. Deixou apenas um bilhete dizendo que estava seguindo seu coração. Helena sentiu o sangue gelar. Olívia sempre fora impulsiva e romântica, mas isso... E a viagem para Curitiba? Exatamente, exclamou Márcia. A viagem é em 3 dias. Já está tudo acertado. A família Moraes Teles espera nossa presença. Cancelar agora seria um insulto diplomático. Poderia arruinar completamente os negócios do seu pai. Antônio parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. O que vamos fazer, Márcia? Não podemos simplesmente não aparecer. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Márcia parecia absorta em pensamentos. De repente, seus olhos se fixaram em Helena, e um sorriso lento e calculista se formou em seus lábios. Na verdade, podemos resolver isso facilmente, disse, com uma calma repentina que assustou Helena. Como? Perguntou Antônio, erguendo o rosto esperançoso. Mandaremos Helena no lugar de Olívia. O queixo de Helena caiu de surpresa. O quê? Isso é absurdo. É a solução perfeita, continuou Márcia, ignorando o protesto. O convite foi enviado para a filha de Antônio Ribeiro. Tecnicamente, você também se encaixa nessa descrição. Mas isso não faz sentido. Olívia foi escolhida, não eu. Eles esperam Olívia. Eles esperam uma candidata, e corrigiu Márcia com frieza. E você irá. Claro que não esperamos que Rafael a escolha. Seria um milagre se ele sequer notasse sua presença, mas pelo menos salvaremos as aparências e evitaremos um desastre diplomático. Helena olhou para o pai, esperando algum sinal de oposição, alguma defesa. Mas Antônio parecia aliviado com a solução proposta por Márcia. Sua madrasta tem razão, Helena. É a única saída. Você só precisa ficar lá por algumas semanas, participar dos eventos sociais e então poderá voltar. Não é como se estivéssemos esperando que você se torne a próxima senhora Moraes Teles, disse ele, com uma risada nervosa que feriu profundamente Helena. Vocês não podem estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, respondeu Márcia, aproximando-se de Helena. Escute bem, menina. Essa é a sua chance de retribuir tudo o que fizemos por você todos esses anos. Pense em seu pai, no quanto ele trabalhou para manter esta família. Você vai fazer isso por ele. Não era um pedido, era uma ordem. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria esse prazer a Márcia. Eu não tenho roupas adequadas, não tenho a menor ideia de como me comportar nesses círculos sociais. Isso é o de menos, interrompeu Márcia. Você usará algumas roupas de Olívia. Claro que não vão servir perfeitamente, mas serão suficientes para manter as aparências. Quanto ao comportamento, bem, apenas fique quieta a maior parte do tempo. Quanto menos você falar, menores as chances de envergonhar a família. Helena olhou pela janela, para a noite escura lá fora. Sentia-se encurralada, usada. Mais uma vez, suas próprias vontades e necessidades eram completamente ignoradas em favor dos planos de Márcia e da comodidade de seu pai. Está resolvido então, declarou Márcia, interpretando o silêncio de Helena como concordância. Amanhã começaremos os preparativos. Você parte para Curitiba em 3 dias. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena sentiu uma mistura de emoções que ameaçava sufocá-la. Raiva da injustiça, medo do desconhecido, vergonha antecipada pelo papel ridículo que seria forçada a desempenhar. O que Rafael Moraes Teles, um dos homens mais poderosos do Paraná, pensaria quando visse a troca de candidatas? Provavelmente a mandaria embora no primeiro dia. Por um breve momento, Helena considerou essa possibilidade como uma saída. Talvez pudesse deliberadamente agir de maneira tão inadequada que seria enviada de volta para casa imediatamente. Mas logo descartou a ideia. Seu pai, apesar de todas as falhas, não merecia esse tipo de humilhação pública. Enquanto o sono finalmente a vencia,
Helena tomou uma decisão. Iria para Curitiba, cumpriria seu papel o mais discretamente possível e voltaria assim que fosse educadamente aceitável. Não alimentaria ilusões. Não tentaria impressionar ninguém. Seria apenas ela mesma, a invisível Helena Kozlovsky Ribeiro, a filha que ninguém realmente via. O que ela não podia imaginar é que essa viagem, planejada como uma piada cruel às suas custas, acabaria mudando sua vida de maneiras que jamais poderia prever. A viagem de 3 horas de Medianeira a Curitiba pareceu interminável para Helena. Sentada no banco traseiro do carro dirigido pelo motorista, que Rafael enviara para buscá-la, ela observava a paisagem mudar gradualmente. Os vastos campos de trigo e soja, cedendo lugar a montanhas cobertas pela densa mata atlântica, até finalmente chegarem aos contornos urbanos da capital paranaense. As palavras finais de Márcia ainda ecoavam em sua mente. Não nos envergonhe mais do que sua mera presença já fará. A madrasta mal disfarçara o prazer perverso ao ver Helena vestindo um dos vestidos de Olívia, levemente largo nos ombros e no busto. Bem, pelo menos você não parecerá uma completa caipira, comentara, ajustando o tecido com alfinetes. Chegamos, senhorita, anunciou o motorista interrompendo seus pensamentos. Helena prendeu a respiração ao ver a mansão dos Moraes Teles. Construída em estilo neoclássico, a propriedade ocupava um terreno imenso no bairro mais exclusivo de Curitiba. Jardins impecáveis cercavam a casa principal, e uma fonte ornamental decorava a entrada circular. Senhorita Ribeiro, bem-vinda, cumprimentou uma mulher de meia-idade, parada no topo da escadaria da entrada. Sou Matilde Prado, governanta da residência. Por favor, me acompanhe. Helena seguiu Matilde pelo interior suntuoso da mansão, tentando não demonstrar seu espanto diante de tanto luxo. Pinturas que pareciam obras de mestres decoravam as paredes, e os móveis certamente eram antiguidades valiosas. O senhor Rafael está em uma reunião de negócios no momento, mas pediu para que a acomodássemos no quarto azul. As outras convidadas já chegaram, explicou Matilde, conduzindo-a por um corredor amplo. Outras convidadas? Perguntou Helena, sentindo um nó se formar em seu estômago. Sim, senhorita. A senhorita Letícia Albuquerque, de uma tradicional família curitibana. A senhorita Débora Cronenberg, filha do maior exportador de grãos do estado. E a senhorita Vitória Vasconcelos, prima do senhor Rafael. Todas candidatas a se tornarem a senhora Moraes Teles, assim como a senhorita. Helena quase corrigiu Matilde. Quase explicou que não era realmente uma candidata, apenas uma substituta enviada para evitar um embaraço social. Mas mordeu a língua. Quanto menos pessoas soubessem da situação humilhante, melhor. O quarto designado a Helena era maior que a sala de sua casa em Medianeira. Decorado em tons de azul e branco, tinha uma cama king size, uma pequena sala de estar privativa e um banheiro de mármore. O jantar será servido às 8, informou Matilde. O guarda-roupa já está abastecido com algumas opções que achamos que poderiam servir à senhorita. Sinta-se à vontade para usar o que preferir. Quando a governanta saiu, Helena correu para abrir o guarda-roupa mencionado. Ficou boquiaberta ao encontrar dezenas de vestidos, conjuntos e sapatos, todos aparentemente novos e de designers famosos, a julgar pelas etiquetas. Isso deve ter custado uma fortuna, murmurou para si mesma, tocando o tecido delicado de um vestido azul marinho. Era difícil não se sentir deslocada, como se tivesse entrado acidentalmente em um mundo que não era o seu. Helena decidiu tomar um banho para relaxar antes do jantar. Enquanto a água quente caía sobre seus ombros tensos, ela tentava elaborar um plano mental. Precisava ser educada, mas não chamar atenção. Participar o suficiente para não parecer rude, mas não o bastante para despertar qualquer interesse. Em resumo, precisava ser o que sempre fora em casa, presente, mas invisível. Após o banho, escolheu o mais simples dos vestidos disponíveis. Um modelo preto básico que, apesar da simplicidade, gritava luxo em cada costura perfeita. Olhando-se no espelho, Helena mal se reconheceu. O vestido caía perfeitamente em seu corpo esguio, muito diferente das roupas emprestadas de Olívia. Por um momento,
Permitiu-se imaginar como seria ter crescido em um ambiente onde seu valor não fosse constantemente questionado, onde pudesse se vestir e se comportar sem o peso constante do julgamento alheio. O som de uma batida suave na porta trouxe Helena de volta à realidade. "Senhorita, está quase na hora do jantar", avisou Matilde. "Gostaria que eu a acompanhasse até a sala de jantar?" Helena respirou fundo, ajeitou os óculos e seguiu a governanta pelos corredores da mansão. Ao se aproximarem da sala de jantar, vozes femininas podiam ser ouvidas. Risos calculados, comentários em tom moderado, o tipo de conversa que Helena associava a pessoas acostumadas a medir cada palavra. "A nova candidata chegou", anunciou Matilde, abrindo as portas duplas da sala de jantar. 3 pares de olhos se voltaram imediatamente para Helena, avaliando-a dos pés à cabeça. Letícia Albuquerque, uma morena de feições aristocráticas, ergueu levemente uma sobrancelha. Débora Cronenberg, loira e esbelta, sorriu sem mostrar os dentes. Vitória Vasconcelos, com traços claramente aparentados aos de Rafael, pelo menos pelo que Helena vira nas fotos de jornais, franziu o senho de maneira quase imperceptível. "Bem-vinda, Helena Ribeiro", disse Letícia com uma falsa cordialidade. "Estávamos curiosas para conhecer a filha do produtor de Medianeira." O tom condescendente não passou despercebido por Helena, que sentiu suas bochechas corarem. Antes que pudesse responder, outra voz soou na sala. Uma voz masculina, grave e firme. "Senhoras, peço desculpas pelo atraso." Todas as cabeças se viraram para a porta. Rafael Moraes Teles entrou na sala, e Helena sentiu seu coração acelerar involuntariamente. As fotos não faziam justiça ao homem em pessoa. Alto, com ombros largos e postura impecável, Rafael irradiava uma confiança tranquila que parecia preencher todo o ambiente. Seus olhos de um verde profundo percorreram o recinto até pousarem sobre Helena. Por um segundo que pareceu uma eternidade, seus olhares se encontraram e Helena sentiu como se ele pudesse ver através dela, além dos óculos, das inseguranças, do vestido emprestado. Então, tão rapidamente quanto aconteceu, o momento passou, e Rafael dirigiu sua atenção para as outras mulheres. "Senhoras, é um prazer recebê-las em minha casa. Espero que os próximos dias sejam agradáveis e proveitosos para todos nós." O jantar transcorreu como uma peça de teatro meticulosamente ensaiada. Letícia, Débora e Vitória competiam pela atenção de Rafael, cada uma a seu modo. Letícia falava sobre a importância das tradições familiares, claramente uma tentativa de apelar para o lado conservador da família Moraes Teles. Débora discutia negócios e exportações, posicionando-se como uma parceira estratégica. Vitória, por sua vez, apelava para os laços de sangue, lembrando constantemente como a família sempre foi a prioridade dos Vasconcelos. Helena permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, comendo pouco e respondendo apenas quando diretamente questionada. Para sua surpresa, Rafael dirigiu-lhe várias perguntas ao longo da refeição, mostrando genuíno interesse em sua vida em Medianeira e em seu trabalho na biblioteca municipal. "Então você é bibliotecária? Interessante. O que a atraiu para essa profissão?" perguntou ele em um momento em que as outras candidatas estavam ocupadas com suas sobremesas. "Os livros sempre foram meus melhores amigos", respondeu Helena, antes que pudesse se controlar. Imediatamente se arrependeu da sinceridade. Soava patético e infantil. Mas, para sua surpresa, Rafael não riu, nem demonstrou desdém. Pelo contrário, seus olhos se suavizaram e um sorriso discreto se formou em seus lábios. "Os melhores amigos costumam ser aqueles que nos mostram mundos que jamais imaginaríamos sozinhos", respondeu ele, em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Antes que Helena pudesse responder, Vitória interpelou com uma história sobre como ela e Rafael haviam crescido juntos, efetivamente encerrando a breve conversa particular. Após o jantar, todos se dirigiram para uma sala de estar, onde café e licores foram servidos. Helena escolheu um canto discreto, esperando passar despercebida. No entanto, para sua surpresa, Rafael se aproximou, segurando 2 xícaras de café. "Achei que talvez preferisse sem açúcar. Notei que não adoçou seu chá durante o jantar", disse ele, estendendo uma das xícaras.
Helena aceitou o café, surpresa com a observação atenta. Obrigada. Tem razão, prefiro sem açúcar. Confesso que estou curioso, Helena. Você é bastante diferente do que eu imaginava. Diferente como? Perguntou ela, sentindo um frio na barriga. Será que ele sabia sobre a troca? Sobre a fuga de Olivia? Mais autêntica, respondeu Rafael depois de uma pausa. Não parece estar tentando me impressionar a todo custo. É refrescante. Helena não soube como responder. A ironia era palpável. Ela estava ali justamente porque não era considerada capaz de impressionar ninguém, muito menos um homem como Rafael Moraes Telles. Era uma substituta enviada como piada, não uma candidata real. Talvez eu simplesmente saiba que não tenho chances, disse finalmente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Rafael franziu o senho, parecendo genuinamente confuso. Por que diz isso? Helena hesitou. Deveria contar a verdade? Revelar que era apenas uma peça de substituição enviada para evitar um constrangimento social? Olhou ao redor e viu as outras 3 mulheres observando-os com atenção mal disfarçada. Olhe para mim, Sr. Moraes Telles, e olhe para elas, disse, gesticulando discretamente na direção das outras candidatas. Não preciso ser gênio para entender que não pertenço a este mundo. Rafael estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Talvez o problema seja exatamente este, o mundo ao qual pertencemos ou não. Talvez eu esteja cansado do meu próprio mundo, Helena. Antes que ela pudesse processar o significado daquelas palavras, Matilde apareceu para anunciar que era hora de se recolherem. O dia seguinte seria longo, com um passeio pelos jardins botânicos pela manhã e um almoço com alguns membros do conselho da empresa de Rafael. De volta ao quarto azul, Helena passou horas revirando-se na cama macia, incapaz de dormir. A conversa com Rafael repetia-se em sua mente, junto com as expressões desconfiadas das outras candidatas. Estava claro que, por algum motivo inexplicável, Rafael Moraes Telles havia demonstrado interesse nela, e isso tornava sua posição ainda mais complicada. Se Rafael descobrisse a verdade, que ela era apenas uma substituta de emergência, enviada como uma piada cruel por sua própria família, a humilhação seria completa. Por outro lado, se continuasse com a farsa e, por algum milagre, Rafael realmente se interessasse por ela, não, isso era absurdo demais para considerar. O mais sensato seria manter o curso original, permanecer educada, mas distante, participar o mínimo necessário e esperar que as semanas passassem rapidamente, para que pudesse voltar para sua vida simples em Medianeira. Mas enquanto o sono finalmente a vencia, uma pequena e perigosa semente de esperança havia se plantado no coração de Helena. Uma esperança que, mesmo contra sua vontade, começava a florescer. A manhã seguinte, chegou com os primeiros raios de sol filtrando-se através das cortinas do quarto azul. Helena acordou desorientada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. A cama macia, os lençóis de algodão egípcio, o silêncio quase absoluto. Tudo tão diferente do quarto simples que ocupava em Medianeira, onde o canto dos pássaros e o barulho dos tratores começavam antes mesmo do amanhecer. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de uma das empregadas, trazendo uma bandeja com café da manhã. Bom dia, senhorita Ribeiro. O senhor Rafael pediu que lhe informasse que o passeio aos jardins botânicos foi adiado para depois do almoço. As outras convidadas já estão no jardim tomando café da manhã, mas o senhor achou que a senhorita poderia preferir mais privacidade nesta primeira manhã. Helena agradeceu, secretamente aliviada por poder adiar o confronto com as outras candidatas. Enquanto saboreava o café fresquinho e as torradas com geleia caseira, tentava organizar seus pensamentos. A conversa com Rafael na noite anterior tinha sido desconcertante. Ele parecera genuinamente interessado nela, algo que Helena não estava preparada para enfrentar. Seria apenas educação, curiosidade pela candidata mais improvável, ou havia algo mais? Depois do café, decidiu explorar a mansão. A propriedade era impressionante, com diversos ambientes que pareciam saídos de uma revista de decoração. Helena encontrou uma biblioteca que a deixou sem fôlego. Do chão ao teto, estantes de madeira escura abrigavam milhares de volumes.
alguns claramente antigos e valiosos. Uma escada móvel permitia acesso às prateleiras mais altas e poltronas de couro convidavam à leitura. Vejo que encontrou meu refúgio. A voz de Rafael a surpreendeu. Ele estava parado na porta, observando-a com um sorriso discreto. Vestia roupas mais casuais que na noite anterior. Calça jeans escura e camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, mas nem por isso parecia menos imponente. Desculpe, eu não deveria estar perambulando pela casa, disse Helena, sentindo as faces queimarem de vergonha. Pelo contrário, fique à vontade. Esta casa é grande demais para ficar confinada em um único quarto. Além disso, acrescentou ele, aproximando-se, uma bibliotecária deveria se sentir em casa entre livros, não concorda? Helena sorriu timidamente. É uma coleção impressionante. Foi iniciada pelo meu bisavô. Cada geração adicionou seus próprios interesses. Aquela seção apontou para uma estante próxima à janela. São minhas adições mais recentes. Literatura contemporânea, principalmente. Helena se aproximou da estante indicada. Para sua surpresa, encontrou muitos dos autores que ela própria admirava. Isabel Allende, Chimamanda Ngozi Adichie, Haruki Murakami. Você tem bom gosto, comentou, antes que pudesse se conter. Rafael riu, um som genuíno e caloroso que fez algo vibrar dentro de Helena. Obrigado pela aprovação profissional. Posso perguntar qual seu autor favorito? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ninguém em casa jamais se interessara por suas preferências literárias. É difícil escolher apenas um. Mas sempre volto a Clarice Lispector, quando preciso me sentir menos sozinha em minhas estranhezas. As palavras saíram naturalmente, sem filtro, e Helena imediatamente se arrependeu da sinceridade excessiva. Mas Rafael não pareceu achar estranho. A Hora da Estrela está entre meus livros de cabeceira, respondeu ele, surpreendendo-a novamente. Há algo na forma como Clarice captura a alienação de Macabeia que é dolorosamente universal. Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos por Matilde, anunciando que o almoço com os membros do conselho começaria em 1 hora e que as outras candidatas já estavam se arrumando. Devo ir me preparar também, disse Helena, subitamente consciente de que ainda vestia o pijama de algodão fornecido pela casa, com os cabelos despenteados e sem maquiagem. Claro, conversaremos mais tarde nos jardins botânicos. De volta ao quarto, Helena encontrou um vestido verde esmeralda cuidadosamente estendido sobre a cama, com um bilhete. Achei que esta cor combinaria com seus olhos. R. O gesto a deixou atônita. Rafael havia escolhido pessoalmente um vestido para ela, o que isso significava, e como reagiriam as outras candidatas se descobrissem. Olhando-se no espelho após vestir-se, Helena mal se reconheceu. O vestido caía perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida, destacando curvas que ela normalmente escondia sob roupas largas e sem forma. A cor realmente realçava seus olhos castanho esverdeados, trazendo uma vivacidade ao seu rosto que ela raramente via. O almoço com o conselho foi exatamente como Helena temia, uma ocasião formal onde ela se sentiu completamente deslocada. Os homens e mulheres de negócios falavam sobre fusões, aquisições e estratégias de mercado, com a mesma naturalidade com que discutiriam o clima. Letícia, Débora e Vitória participavam ativamente da conversa, cada uma demonstrando conhecimento em áreas específicas. Helena, por outro lado, permaneceu em silêncio, respondendo apenas quando diretamente questionada. E você, senhorita Ribeiro? Qual sua opinião sobre a expansão do mercado asiático para nossos produtos agrícolas? Perguntou um dos conselheiros mais velhos, em um momento em que a conversa chegou a uma pausa natural. Helena sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Viu o sorriso malicioso de Letícia, antecipando seu fracasso. Viu a curiosidade nos olhos dos conselheiros. E viu, surpreendentemente, um leve aceno de encorajamento de Rafael. Bem, começou ela hesitante, não sou especialista em negócios internacionais, mas na Biblioteca Municipal de Medianeira notei um aumento significativo na procura por livros sobre cultura asiática nos últimos anos, especialmente entre os filhos de produtores rurais.
Acho que isso indica uma conscientização crescente sobre a importância desse mercado. Se me permite a observação, talvez investir não apenas na exportação de produtos, mas também no intercâmbio cultural, possa criar relações comerciais mais profundas e duradouras. Um silêncio seguiu-se às suas palavras. Helena teve certeza de que havia dito algo completamente fora de lugar. Mas então, o conselheiro que havia feito a pergunta abriu um largo sorriso. Perspectiva fascinante, senhorita Ribeiro. Cultural Intelligence é exatamente o que temos discutido em nossas últimas reuniões. Rafael, esta jovem tem uma visão além do óbvio. O resto do almoço transcorreu sem outros momentos de destaque para Helena, que preferiu voltar ao seu papel de observadora silenciosa. Notou, porém, os olhares cada vez mais hostis das outras candidatas. O que antes era apenas condescendência, agora parecia transformar-se em algo mais perigoso. Após o almoço, o grupo partiu para os Jardins Botânicos de Curitiba em 2 carros. Helena encontrou-se no mesmo veículo que Letícia e Vitória, enquanto Rafael acompanhava Débora e alguns conselheiros no carro da frente. Que vestido interessante, Helena, comentou Letícia assim que o carro começou a se mover. Não parece exatamente seu estilo, ou talvez eu esteja enganada sobre qual seja seu estilo. O tom açucarado mal disfarçava a malícia por trás das palavras. Não sabia que você tinha me estudado tão profundamente a ponto de conhecer meu estilo, Letícia, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a resposta rápida. Vitória deu uma risada curta. Bem respondido. Mas Letícia tem razão em uma coisa. Você parece deslocada aqui, Helena. Não é pessoal, é apenas um fato. Rafael precisa de alguém que entenda seu mundo, os desafios que ele enfrenta, as expectativas sociais. Alguém que não o envergonhe em ocasiões como a de hoje. Você quer dizer alguém como você? Perguntou Helena, sentindo uma pontada de irritação. Ou como Letícia, ou como Débora. Qualquer uma de nós seria mais adequada que você, sem ofensa. Claro, sem ofensa, retrucou Helena, o sarcasmo evidente em sua voz. Acho que vocês não precisam se preocupar tanto. Como bem notaram, não sou exatamente o tipo de Rafael. Então por que ele olha para você daquele jeito? Perguntou Letícia, abandonando de vez o tom cordial. Helena ficou sem resposta. Como Rafael olhava para ela? Ela havia notado algo diferente na forma como ele a tratava, mas assumiu que era apenas educação, talvez curiosidade. Seria possível que as outras tivessem percebido algo mais? O resto da viagem transcorreu em silêncio tenso. Nos Jardins Botânicos, o grupo se dividiu naturalmente. Rafael convidou Helena para caminhar por uma seção específica, dedicada a plantas nativas da Mata Atlântica, deixando as outras candidatas visivelmente irritadas. Espero que o almoço não tenha sido muito desconfortável para você, comentou ele, enquanto caminhavam por uma trilha sombreada. Foi educativo, respondeu Helena, escolhendo cuidadosamente as palavras. Rafael riu. Diplomática também, vejo. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu nervosa. Por que você aceitou vir? Está claro que não se sente confortável com tudo isto. Gesticulou amplamente, indicando não apenas os jardins, mas todo o contexto da situação. A pergunta pegou Helena desprevenida. O que deveria responder? A verdade estava fora de questão. Não podia admitir que estava ali como substituta, enviada por sua família como uma piada cruel. Por outro lado, não queria mentir para Rafael. Eu não tive muita escolha, disse finalmente, optando por uma meia-verdade. Meu pai insistiu que seria uma boa oportunidade. Oportunidade para quê? Para conhecer pessoas diferentes, ver um mundo além de Medianeira. Helena parou, sentindo que soava falsa até para si mesma. Rafael parou de caminhar e virou-se para encará-la. Helena, tem algo que você não está me contando. Desde a primeira vez que te vi, senti que havia mais em sua história do que aparenta. Eu gostaria que confiasse em mim. Os olhos verdes dele pareciam ver através dela, desvendando segredos que nem mesmo Helena conhecia completamente. Por um momento, ela considerou contar tudo. Sobre Olívia, sobre a fuga, sobre o plano de Márcia. Mas o medo a impediu. Se Rafael soubesse a verdade, o pouco de dignidade que ela conseguira manter estaria completamente perdido.
Todos temos nossas histórias, Rafael. Algumas são mais fáceis de compartilhar que outras. Ele estudou seu rosto por um longo momento, depois assentiu lentamente. Respeito isso, mas quero que saiba que, quando estiver pronta para contar sua história, eu estarei aqui para ouvir. O resto do passeio transcorreu em conversas mais leves. Rafael mostrou a Helena sua parte favorita dos jardins, um pequeno lago com vitórias régias gigantescas, e contou histórias sobre como costumava escapar para ali quando precisava pensar, longe das pressões dos negócios e das expectativas familiares. Helena se surpreendeu com a facilidade de conversar com ele. Apesar das diferenças evidentes em suas origens e experiências de vida, havia algo na forma como Rafael escutava, verdadeiramente escutava, que a fazia sentir-se compreendida pela primeira vez em muito tempo. Quando o grupo se reuniu novamente para retornar à mansão, Helena notou os olhares furiosos das outras candidatas. Era evidente que sua aproximação com Rafael não havia passado despercebida e que isso não seria tolerado facilmente. De volta à mansão, Helena decidiu se retirar para o quarto mais cedo, alegando uma leve dor de cabeça. Na verdade, precisava de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. A atração que começava a sentir por Rafael era inegável, mas também perigosa. Quanto mais se aproximasse dele, maior seria a dor quando a verdade viesse à tona, e a verdade sempre vinha à tona, eventualmente. Enquanto se preparava para dormir, Helena ouviu uma suave batida na porta. Era uma das empregadas trazendo um livro. O Sr. Rafael pediu que lhe entregasse isto, senhorita. Era uma edição antiga de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Na primeira página, um bilhete escrito à mão. Para quando precisar se sentir menos sozinha em suas estranhezas. Não está sozinha, Helena. R. Deitada na cama, com o livro contra o peito, Helena permitiu-se, pela primeira vez desde que chegara a Curitiba, considerar uma possibilidade que antes parecia absurda. E se Rafael realmente se apaixonasse por ela? E se, por algum milagre, ele conseguisse ver além das aparências, além das diferenças sociais, e enxergasse nela algo que nem mesmo ela acreditava existir? Era um pensamento perigoso, que trazia consigo não apenas esperança, mas também um medo profundo. Porque Helena sabia melhor que ninguém que os contos de fadas não aconteciam para garotas como ela. E mesmo que acontecessem, havia um segredo entre eles, o segredo de sua vinda a Curitiba, que poderia destruir qualquer possibilidade de um final feliz. Os dias seguintes na mansão dos Moraes Teles passaram em um turbilhão de eventos sociais, passeios culturais e jantares formais. Para surpresa de Helena e evidente frustração das outras candidatas, Rafael continuava buscando sua companhia, criando momentos para conversas privadas sempre que possível. Nesses momentos, longe dos olhares invejosos, uma conexão genuína começava a florescer entre eles. Numa manhã particularmente ensolarada, Helena decidiu tomar seu café na varanda do quarto, aproveitando a vista deslumbrante dos jardins. Vestia apenas calça jeans e uma camiseta simples. Uma pequena rebeldia contra o código de vestimenta não oficial da mansão. Estava terminando sua xícara de café quando uma batida na porta anunciou a chegada de Matilde. Bom dia, senhorita. Vim lembrá-la que o café da manhã formal será servido em 15 minutos no salão principal. As outras convidadas já estão se preparando. Helena olhou para suas roupas casuais e depois para a governanta. Obrigada, Matilde. Vou me trocar e desço em seguida. Quando a governanta saiu, Helena encarou o guarda-roupa repleto de vestidos elegantes e conjuntos sofisticados. Sentiu uma súbita onda de exaustão ao pensar em mais um dia tentando se encaixar, tentando não cometer gafes, tentando ser alguém que claramente não era. Ao diabo com isso, murmurou, fechando o guarda-roupa sem escolher nada. Ajeitou a camiseta branca, calçou um par de sapatilhas, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo simples e desceu para o café da manhã. O silêncio que caiu sobre o salão quando ela entrou foi absoluto. Letícia, Débora e Vitória, impecavelmente vestidas em conjuntos que pareciam saídos de revistas de moda, olharam-na com uma mistura de choque e desdém. Os funcionários congelaram em suas posições,
incertos sobre como reagir a esta clara quebra de protocolo. Rafael, sentado à cabeceira da mesa, ergueu os olhos de seu jornal. Por um momento terrível, Helena temeu ter ido longe demais. Mas então, para espanto de todos, um lento sorriso se formou nos lábios dele. "Bom dia, Helena", disse ele com naturalidade, como se não houvesse nada de incomum na situação. "Espero que tenha dormido bem." "Muito bem, obrigada", respondeu ela, ocupando seu lugar à mesa, consciente dos olhares fixos em suas roupas casuais. "Querida, você se esqueceu de se trocar após o banho?" perguntou Letícia com falsa preocupação. "Posso emprestar algo se precisar." "Estou perfeitamente vestida, obrigada", respondeu Helena, servindo-se de torradas. "Na verdade, nunca me senti tão confortável desde que cheguei." Rafael escondeu um sorriso atrás da xícara de café. "Conforto é importante, e devo dizer que é refrescante ver alguém sendo autêntico nesta casa." O comentário silenciou qualquer outra tentativa de crítica. O café da manhã prosseguiu com conversas tensas e sorrisos forçados, mas Helena sentiu uma pequena vitória. Por um breve momento, havia sido verdadeiramente ela mesma, e Rafael parecera apreciar isso. Após o café, Rafael anunciou que precisava resolver assuntos urgentes na empresa e estaria ausente pelo resto do dia. As candidatas foram informadas que poderiam usar a piscina, o spa ou visitar o centro de Curitiba, acompanhadas por seguranças, se desejassem. Helena optou pela biblioteca, seu refúgio preferido na mansão. Passava horas ali, perdida entre livros raros e primeiras edições que jamais teria acesso em Medianeira. Estava tão absorta na leitura de uma biografia de Frida Kahlo que não percebeu a aproximação de Letícia e Vitória. "Olá, bibliotecária", disse Letícia com voz melosa. "Interrompemos sua pesquisa?" Helena fechou o livro imediatamente em guarda. "Posso ajudá-las em algo?" "Na verdade, sim", respondeu Vitória, sentando-se na poltrona oposta. "Gostaríamos de entender exatamente o que está acontecendo entre você e meu primo." "Não sei do que estão falando." "Por favor." Letícia revirou os olhos. Os olhares, as conversas privadas, o livro que ele te deu. Pensou que não saberíamos. Esta casa tem olhos e ouvidos em cada canto, querida. Helena sentiu o rosto esquentar. "Somos apenas amigos." Vitória soltou uma risada seca. "Rafael não precisa de amigas. Ele precisa de uma esposa. Alguém que entenda as responsabilidades que acompanham o sobrenome Moraes Teles. Alguém que não o envergonhe aparecendo no café da manhã vestida como uma adolescente." "Não sei o que querem que eu diga", respondeu Helena, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. "Rafael é livre para fazer suas próprias escolhas." "Exatamente", concordou Letícia. "E ele fará a escolha certa, com um pequeno incentivo." "Veja, Helena, sabemos mais sobre você do que imagina." Um frio percorreu a espinha de Helena. "O que quer dizer com isso?" "Sabemos sobre sua irmã, Olívia. Sobre como ela deveria estar aqui, não você. Sobre como ela fugiu com um fotógrafo, não era? E como você foi enviada no lugar dela, como um tapa-buraco para evitar um escândalo." Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Como elas sabiam? Quem havia contado? "O mundo dos negócios é pequeno, querida", continuou Vitória, interpretando corretamente o choque de Helena. "Sua madrasta é uma mulher ambiciosa. Ela garantiu que tivéssemos todas as informações necessárias para, como posso dizer, nivelar o campo de jogo. Então foi tudo uma farsa desde o início", concluiu Letícia. "Você nunca foi uma candidata real. Está aqui apenas para salvar as aparências da sua família. O que você acha que Rafael dirá quando souber que foi enganado? Que foi objeto de uma piada de mau gosto?" Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria esse prazer a elas. "O que querem de mim?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Queremos que você recue", respondeu Vitória. "Pare de tentar conquistá-lo. Volte ao papel que veio desempenhar. A garota simples do interior, sem graça e sem chances, que está aqui apenas por obrigação. Faça isso e manteremos seu segredinho a salvo." "E se eu me recusar?" Letícia sorriu, um sorriso frio que não alcançou seus olhos. "Então Rafael saberá de tudo antes do jantar. Imagino que não seja uma conversa que você queira ter com ele."
Com isso, as duas se levantaram e saíram da biblioteca, deixando Helena sozinha com o peso da ameaça. Quando finalmente estava segura, permitiu que as lágrimas corressem livremente. Elas estavam certas, é claro. Era tudo uma farsa. Ela nunca deveria ter permitido que sentimentos por Rafael florescessem. Nunca deveria ter alimentado a fantasia absurda de que algo real pudesse nascer daquela situação. O resto do dia passou num borrão de ansiedade e planejamento frenético. Helena considerou todas as opções. Poderia confessar tudo a Rafael, arriscando sua humilhação completa. Poderia fazer o que Letícia e Vitória pediam, recuando para as sombras. Ou poderia simplesmente fugir, voltar para a Medianeira e enfrentar a ira de Márcia. Nenhuma alternativa parecia boa. Quando Rafael retornou, já era noite. O jantar foi servido no jardim de inverno, um ambiente encantador com paredes e teto de vidro, permitindo vista para o céu estrelado. Helena escolheu um vestido simples, sem os acessórios elaborados que Matilde havia sugerido. Se esta seria sua última noite na mansão, ao menos seria fiel a si mesma. Durante o jantar, manteve-se quieta, respondendo apenas quando diretamente questionada. Notou os sorrisos satisfeitos de Letícia e Vitória, claramente interpretando seu comportamento como submissão à ameaça. Rafael, por outro lado, lançava-lhe olhares preocupados, percebendo a mudança em seu comportamento. Após a sobremesa, quando todos se levantavam para dirigir-se à sala de estar, Rafael aproximou-se discretamente de Helena. "Podemos conversar em particular? No terraço? Em 15 minutos?" murmurou, apenas para ela ouvir. Helena assentiu, o coração pesado. Esta seria sua chance de dizer adeus, de agradecer pela gentileza e partir com alguma dignidade intacta. O terraço era um dos lugares mais bonitos da mansão, com vista panorâmica para os jardins e, além deles, as luzes de Curitiba. Helena encontrou Rafael apoiado na balaustrada de pedra, contemplando a paisagem noturna. "Você está diferente hoje", disse ele, sem rodeios, quando ela se aproximou. "Aconteceu algo?" Helena respirou fundo, buscando coragem. "Rafael, preciso ir embora." Ele virou-se para encará-la, surpresa evidente em seu rosto. "Embora? Por quê? Foi algo que eu disse ou fiz?" Não. Ela apressou-se em esclarecer. "Você tem sido maravilhoso, mais gentil do que eu merecia. Mas esta não é minha vida, Rafael. Não pertenço a este mundo." "Este mundo?" ele repetiu com um suspiro cansado. "Helena, você acha que eu não vejo como se sente deslocada aqui? Como observa tudo com olhos de quem está de passagem, não de quem pretende ficar? Desde o primeiro dia percebi que havia algo diferente em você." Helena sentiu um nó na garganta. "Então, por que tem sido tão atencioso comigo?" Rafael deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. "Porque pela primeira vez em muito tempo, encontrei alguém que me olha e vê Rafael, não o herdeiro dos Moraes Teles, alguém que não está calculando quanto valho ou como posso ser útil para suas ambições. Você não me conhece de verdade", sussurrou Helena, lutando contra as lágrimas. "Há coisas sobre mim, sobre por que estou aqui." "Então me conte", interrompeu ele, segurando suavemente suas mãos. "O que quer que seja, podemos enfrentar juntos." Foi neste momento que a porta do terraço se abriu, e Débora surgiu, um sorriso malicioso nos lábios. "Desculpem interromper este momento tão tocante, mas achei que deveria saber, Rafael, que sua pequena bibliotecária tem sido menos que honesta com você." Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Era isso. O momento que mais temia havia chegado. "Do que está falando, Débora?" perguntou Rafael, sem soltar as mãos de Helena. "Estou falando do fato de que ela não deveria estar aqui", respondeu Débora, entrando completamente no terraço, seguida por Letícia e Vitória. Sua verdadeira candidata era Olívia Ribeiro, a meia-irmã de Helena. Mas Olívia fugiu com um amante dias antes de vir para cá. Helena foi enviada como substituta para evitar um escândalo social. Ela nunca foi uma candidata real, Rafael. Está aqui como uma piada, uma farsa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu as mãos de Rafael soltarem as suas lentamente. Não conseguia encará-lo.
Não suportava ver a expressão de traição que certamente estaria em seu rosto. "É verdade, Helena?" perguntou ele finalmente, a voz controlada, mas com uma nota de dor que a atravessou como uma faca. "Sim", admitiu ela em um sussurro. "Minha meia-irmã, Olivia, era a candidata original. Quando ela fugiu, minha madrasta decidiu me enviar no lugar dela. Não para ser uma candidata real, mas apenas para não deixar sua família sem representante. Foi uma decisão dela, não minha. E você aceitou participar dessa farsa?" A voz dele agora tinha um tom de incredulidade. "Não tive escolha", respondeu Helena, finalmente encontrando coragem para encará-lo. "Meu pai, ele é um homem fraco. Faz o que minha madrasta diz. E ela deixou claro que seria minha responsabilidade evitar a humilhação pública da família." "Viu? Tudo mentira", disse Letícia com satisfação mal disfarçada. "Até mesmo sua presença aqui é uma falsidade." Rafael ergueu a mão, silenciando-a sem desviar os olhos de Helena. "Por que não me contou antes?" "Como poderia?" respondeu Helena, as lágrimas finalmente rolando livremente por seu rosto. "No início, achei que seria mandada embora no primeiro dia. Depois, quando você começou a ser gentil comigo, fiquei com medo. Medo de que, se soubesse a verdade, me desprezaria. E então, quando comecei a sentir, quando nós começamos a nos aproximar, o medo só aumentou, porque sabia que uma vez que descobrisse a verdade, tudo acabaria." "E você preferia viver na mentira?" perguntou Rafael, a voz agora mais suave, quase triste. Helena balançou a cabeça. "Não. Por isso estava me despedindo hoje. Não podia continuar com isso. Você merece mais do que uma farsa, Rafael. Merece alguém que possa te oferecer honestidade desde o início." Um silêncio pesado caiu sobre o terraço. As outras candidatas observavam a cena com expressões que variavam da satisfação ao desconforto. Rafael deu um passo para trás, criando distância física entre ele e Helena, uma distância que parecia simbolizar o abismo que agora se abria entre eles. "Acho que é melhor voltarmos para dentro", disse ele finalmente, dirigindo-se a todas. "Está ficando frio aqui fora." Helena permaneceu imóvel enquanto os outros retornavam ao interior da mansão. Quando estava sozinha novamente, permitiu-se um momento de desespero completo, os soluços sacudindo seu corpo. Era o fim. Amanhã estaria de volta à Medianeira, carregando não apenas a vergonha de ter sido exposta, mas também a dor de um coração que, contra todas as probabilidades, havia se permitido amar e sonhar. Helena passou a noite em claro, arrumando suas poucas coisas pessoais na mala que trouxera de Medianeira. Os vestidos luxuosos que encontrara no guarda-roupa permaneceriam ali. Não levaria nada que não fosse seu. Especialmente não agora, quando cada objeto parecia lembrá-la da humilhação que sofrera. A luz da manhã já começava a filtrar-se através das cortinas quando uma batida suave soou na porta. Helena secou rapidamente as lágrimas e ajeitou os cabelos despenteados antes de atender. "Bom dia, senhorita", disse Matilde, a governanta, com uma expressão que mesclava simpatia e desconforto. "O senhor Rafael pediu que lhe entregasse este envelope. Também vim informar que o café da manhã será servido em 30 minutos, caso deseje participar." Helena aceitou o envelope com mãos trêmulas. "Obrigada, Matilde. Na verdade, eu estarei partindo esta manhã. Poderia providenciar um táxi para a rodoviária, por favor?" O rosto da governanta demonstrou surpresa. "A senhorita está nos deixando? Tem certeza?" "Tenho. Minha presença aqui já não é necessária." Matilde assentiu lentamente. "Compreendo. Providenciarei o táxi para daqui a 2 horas, se estiver bem para a senhorita." Quando a governanta saiu, Helena sentou-se na beira da cama e abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, encontrou uma breve nota escrita com a letra elegante de Rafael. "Helena, gostaria de conversar em particular antes de qualquer decisão. Me encontre no Jardim de Rosas, às 7. Rafael." Seu coração acelerou. O que Rafael poderia querer? Despedir-se formalmente? Pedir mais explicações? Ou talvez, e essa possibilidade era dolorosa demais para considerar, expressar sua decepção face a face? Olhou para o relógio. 6h40. Teria tempo apenas para um banho rápido e trocar de roupa.
Optou por um vestido simples que trouxera de casa. Nada extravagante. Apenas um modelo azul claro que sua mãe havia feito anos atrás e que Helena conservava com carinho. Era apropriado que, para esta última conversa, estivesse vestida com algo genuinamente seu. O jardim de rosas ficava na parte mais afastada da propriedade, longe dos olhares curiosos que certamente estariam esperando por mais drama durante o café da manhã. Helena caminhou lentamente pela trilha de pedras, tentando acalmar a respiração e organizar os pensamentos. Rafael já a esperava, sentado em um banco de madeira cercado por roseiras em plena floração. Vestia roupas casuais, jeans e camisa de botão, e parecia ter dormido tão pouco quanto ela, a julgar pelas olheiras visíveis sob seus olhos. "Obrigado por vir", disse ele, levantando-se quando a viu aproximar-se. "Seu bilhete não deixava muitas opções", respondeu Helena, tentando manter a voz firme. "O que deseja conversar, Rafael?" "Acredito que tudo já foi esclarecido ontem à noite." "Nem tudo." Ele fez um gesto indicando o banco. "Podemos sentar?" Helena hesitou antes de aceitar, mantendo uma distância segura entre eles. O perfume das rosas preenchia o ar, doce e penetrante, contrastando com a tensão amarga do momento. "Helena, antes de tudo, quero que saiba que entendo por que não me contou a verdade desde o início. Sua situação era complicada." Ela ergueu os olhos, surpresa com o tom compreensivo. "Isso não justifica a mentira." "Talvez não", concordou Rafael, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. "Mas gostaria que me contasse tudo agora. A história completa, sem omissões. Por que sua família fez isso? Por que enviaram você especificamente?" Helena respirou fundo. Se esta seria a última conversa entre eles, ao menos poderia ser honesta por completo. Minha meia-irmã, Olivia, sempre foi o orgulho da família. Bonita, sociável, o tipo de filha que minha madrasta Márcia sempre quis. Eu, por outro lado, ela deu de ombros. "Bem, digamos que nunca atendi às expectativas. Quando você anunciou sua busca por uma esposa, Márcia viu a oportunidade perfeita para lançar Olivia na alta sociedade. Gastaram uma fortuna em roupas, aulas de etiqueta, preparando-a para impressioná-lo. E então ela fugiu? Com um fotógrafo francês que conheceu numa exposição em Foz do Iguaçu. Aparentemente foi amor à primeira vista. Helena não conseguiu evitar a nota irônica. Deixou apenas um bilhete dizendo que estava seguindo seu coração. O escândalo teria sido enorme se simplesmente cancelassem a visita. Então Márcia teve a brilhante ideia de me enviar no lugar de Olivia. "Como uma substituta", concluiu Rafael. "Como uma piada", corrigiu Helena, a dor evidente em sua voz. Márcia deixou bem claro que não havia expectativa real de que eu pudesse interessá-lo. Era apenas para cumprir a obrigação social, evitar um insulto diplomático. Quanto menos você falar, menores as chances de envergonhar a família. Essas foram as palavras exatas dela. Rafael fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto das palavras. "E seu pai permitiu isso?" "Meu pai..." Helena hesitou, buscando as palavras certas. "Desde que minha mãe faleceu, quando eu tinha 8 anos, ele se tornou uma sombra do homem que era. Márcia o controla completamente. Ele concordou com tudo, claro. Disse que era minha chance de retribuir tudo o que fizeram por mim." Um silêncio pesado caiu entre eles. Helena podia ouvir o canto distante dos pássaros, o sussurro da brisa entre as rosas, o bater acelerado de seu próprio coração. Esperava ver desgosto, talvez pena, no rosto de Rafael. Em vez disso, encontrou algo inesperado: indignação. "É revoltante o que fizeram com você", disse ele finalmente, a voz controlada, mas com uma intensidade que a surpreendeu. "Usá-la dessa forma, sem considerar seus sentimentos, seus desejos, tratá-la como uma peça descartável." "É a dinâmica da nossa família há anos", respondeu Helena com um pequeno sorriso triste. "Estou acostumada." "Não deveria estar." Rafael alcançou sua mão, hesitante. Quando ela não recuou, segurou-a com firmeza. "Ninguém deveria se acostumar a ser tratado assim, Helena." O toque dele era quente e reconfortante. Helena sentiu lágrimas ameaçarem cair novamente, mas respirou fundo, contendo-as. "Você pretende mesmo partir hoje?"
Perguntou Rafael após outro momento de silêncio. Sim, não tenho mais motivos para ficar. As outras candidatas sabem a verdade, logo toda a casa saberá. Seria humilhante demais permanecer. Rafael pareceu considerar suas palavras cuidadosamente antes de responder. E se eu pedisse que ficasse? O coração de Helena falhou uma batida. Por quê? Por pena? Não. Ele apertou sua mão com mais força. Porque, independentemente de como ou por que você veio parar aqui, algo aconteceu entre nós nas últimas semanas. Algo real, Helena. Algo que nunca senti com nenhuma das outras candidatas, por mais adequadas que fossem. Rafael, Ela balançou a cabeça, incapaz de processar o que estava ouvindo. Não posso ficar. Letícia, Débora, Vitória, elas me odeiam. E têm razão em sentir-se enganadas. Todos foram enganados, inclusive você. Deixe que eu me preocupe com isso, respondeu ele, determinado. Helena, desde que você chegou, quebrou todos os padrões e expectativas que cercam minha vida. Sua honestidade, sua autenticidade, mesmo quando estava escondendo sua situação. Você é como um sopro de ar fresco em um ambiente sufocante. Você não entende. Não posso simplesmente ignorar o que aconteceu, fingir que tudo está bem. Não estou pedindo isso, interrompeu Rafael, movendo-se para ficar mais próximo. Estou pedindo que dê uma chance, a nós dois, não como candidata e pretendente, não dentro desse arranjo formal e antiquado que eu mesmo criei. Apenas como Rafael e Helena, duas pessoas que encontraram algo inesperado e valioso. O olhar dele era intenso, sincero, e Helena sentiu-se atordoada com a possibilidade que se abria diante dela. Seria possível? Poderia realmente haver um futuro para eles, apesar de tudo? Tenho medo, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Medo de que, quando a novidade passar, você perceba que eu não pertenço ao seu mundo. Rafael levou a mão de Helena aos lábios, depositando ali um beijo suave. Talvez não seja você quem não pertence ao meu mundo. Talvez seja eu quem esteja cansado desse mundo e suas regras artificiais. Talvez, Helena Kozlovsky Ribeiro, seja exatamente você quem eu estava procurando sem saber. Antes que pudesse responder, ouviram vozes exaltadas vindo da casa principal. Matilde vinha correndo pelo caminho, o rosto normalmente composto agora marcado pela preocupação. Senhor Rafael, é urgente, chamou a governanta. Houve um incêndio no anexo da escola. Helena e Rafael se levantaram simultaneamente. O anexo da escola ficava na propriedade. Uma pequena construção onde os filhos dos funcionários da mansão recebiam aulas enquanto seus pais trabalhavam. Algum ferido? Perguntou Rafael, já correndo em direção à casa. Os bombeiros já foram chamados, respondeu Matilde, tentando acompanhar seus passos rápidos. Mas há crianças presas no segundo andar. A escada principal pegou fogo. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Sem pensar duas vezes, correu ao lado de Rafael em direção ao fundo da propriedade, onde uma coluna de fumaça já era visível acima das árvores. A cena que encontraram era caótica. Funcionários corriam de um lado para outro, alguns tentando apagar as chamas com mangueiras de jardim, outros gritando nomes de crianças. No segundo andar do pequeno edifício, rostos assustados apareciam nas janelas, enquanto as chamas consumiam rapidamente o andar térreo. Os bombeiros estão a caminho, mas vão demorar pelo menos 15 minutos, informou um dos seguranças. A estrada de acesso está parcialmente bloqueada por um caminhão que tombou. Quantas crianças estão lá em cima? Perguntou Rafael, avaliando a situação com olhos práticos. 5. A professora conseguiu tirar a maioria, mas essas ficaram presas quando a escada pegou fogo. Helena observava a situação, o coração batendo freneticamente. Conhecia o prédio. Havia visitado a escolinha dias antes, quando Rafael mostrara com orgulho o projeto educacional que mantinha para os filhos dos funcionários. Lembrava-se claramente da disposição dos cômodos, das janelas, da escada de emergência nos fundos que... A escada de incêndio, exclamou puxando a manga de Rafael. Nos fundos do prédio há uma escada de emergência. Está bloqueada, informou outro segurança, que acabara de tentar essa rota. Parte dela cedeu com o calor. É muito arriscado. Helena olhou novamente para as janelas do segundo andar, onde as crianças, nenhuma com mais de 10 anos,
choravam apavoradas. A fumaça começava a se intensificar e o fogo ameaçava subir para o andar superior a qualquer momento. Sem dizer uma palavra, Helena correu em direção aos fundos do prédio. Ouviu Rafael chamar seu nome, mas não parou. Quando chegou à escada de emergência, viu que realmente parte dela havia cedido. Um trecho de aproximadamente 2 metros estava pendurado precariamente, balançando com o vento. "Helena, não!" gritou Rafael, alcançando-a. "É perigoso demais!" Ela virou-se para ele determinada. "Não há tempo para esperar os bombeiros, Rafael. Conheço aquele prédio, sei como chegar até as crianças pela parte interna. Se conseguir passar por esta falha na escada, posso alcançá-las." "Então eu vou", afirmou ele dando um passo à frente. Helena colocou a mão em seu peito, detendo-o. "Você é mais pesado. A escada pode não suportar. Além disso, se algo acontecer comigo... Bem, sou apenas a bibliotecária de Medianeira. Você tem uma empresa, centenas de funcionários que dependem de você. Helena, não vou deixar que se arrisque dessa forma." "Não há tempo para discutir", respondeu ela, já tirando os sapatos para ter mais aderência. "Confie em mim, Rafael. Posso fazer isso." Antes que ele pudesse protestar novamente, Helena começou a subir a escada de metal. Chegando à parte danificada, avaliou rapidamente a situação. Teria que se pendurar e balançar o corpo para alcançar a parte intacta da escada, aproximadamente 2 metros adiante. O risco era enorme. Um deslize e cairia de uma altura considerável, possivelmente direto sobre os escombros em chamas abaixo. Respirando fundo, Helena agarrou-se firmemente à última barra estável e lançou seu corpo para frente, em um movimento que combinava desespero e cálculo preciso. Por um momento terrível, sentiu-se suspensa no ar, sem apoio. Então suas mãos encontraram a barra seguinte e ela conseguiu firmar-se na parte intacta da escada. "Consegui!" gritou para Rafael, que observava com o rosto contorcido de tensão. Sem perder tempo, subiu o resto da escada até a janela do 2º andar. Dentro, encontrou as 5 crianças agrupadas em um canto, tossindo com a fumaça que começava a invadir o ambiente. "Olá, pequenos", disse Helena, tentando manter a voz calma apesar da adrenalina. "Vim buscar vocês. Vamos sair daqui, tudo bem? Um de cada vez." A criança mais velha, um menino de aproximadamente 10 anos, foi o primeiro. Helena ajudou-o a subir no parapeito da janela e explicou cuidadosamente como deveria descer a escada. "Quando chegar na parte quebrada, grite. Há adultos embaixo que ajudarão você, ok?" Um a um guiou as crianças para fora. Quando a 4ª criança saiu, o fogo já alcançava o topo da escada interna e a fumaça tornava-se sufocante. Helena sentiu os pulmões arderem, mas manteve a compostura por causa da última criança, uma menina de cerca de 6 anos, paralisada pelo medo. "Vem, querida", chamou Helena, estendendo a mão. "Precisamos ir agora." A menina balançou a cabeça, os olhos arregalados de terror. "Tenho medo da escada." Helena aproximou-se, abaixando-se para ficar no nível da criança. "Eu também tenho medo, sabia? Mas às vezes precisamos enfrentar nossos medos para ficar seguros. Que tal irmos juntas? Você se segura em mim bem pertinho." A pequena hesitou antes de assentir timidamente. Helena pegou-a no colo e dirigiu-se à janela. A situação havia piorado drasticamente. As chamas agora lambiam parte da escada de emergência, e a fumaça era tão densa que mal conseguia ver o chão abaixo. "Rafael!" gritou, esperando ser ouvida através da fumaça. "Estou aqui!" veio a resposta. "Os bombeiros chegaram. Estão armando uma rede de segurança abaixo de vocês. A escada está pegando fogo. Não vamos conseguir descer por ela. Aguente firme, quase pronto." Helena sentiu a menina tremendo em seus braços. O calor aumentava e a fumaça tornava cada respiração mais difícil. Beijou o topo da cabeça da criança, murmurando palavras de conforto, enquanto observava ansiosamente os bombeiros preparando a rede abaixo. "Helena!" chamou Rafael novamente. "Eles dizem que precisam que você pule. A estrutura pode colapsar a qualquer momento." Pular. De uma altura de quase 8 metros com uma criança nos braços. O medo ameaçou paralisá-la, mas Helena olhou para o rostinho assustado da menina e encontrou coragem. "Vamos brincar de voar, pequena", disse com um sorriso forçado.
Feche os olhos e imagine que somos pássaros. Na contagem de 3 vamos voar, certo? 1, 2, 3. Com um último olhar para baixo, onde viu Rafael observando-a com expressão de terror absoluto, Helena pulou, segurando a menina firmemente contra o peito, girando o próprio corpo para absorver o impacto. O mundo pareceu desacelerar durante a queda. Teve tempo apenas para um último pensamento coerente, a ironia de que, depois de passar a vida toda sendo tratada como invisível, seria lembrada por este momento final de coragem. Então, a escuridão a envolveu. A primeira sensação foi de dor, uma dor latejante, espalhando-se por todo o corpo, especialmente nas costas e na cabeça. Helena tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesar toneladas. Sons distantes chegavam aos seus ouvidos. Vozes abafadas, bips ritmados, passos apressados. O cheiro de antisséptico preencheu suas narinas e finalmente compreendeu. Estava em um hospital. Com esforço, conseguiu finalmente abrir os olhos. A luz branca e impessoal a cegou momentaneamente. Quando sua visão ajustou-se, percebeu que estava em um quarto privativo, deitada em uma cama hospitalar, com diversos aparelhos ao redor. Um soro estava conectado ao seu braço esquerdo e algum tipo de monitor registrava seus batimentos cardíacos. "Ela acordou!" exclamou uma voz feminina. Helena virou a cabeça lentamente, sentindo uma pontada de dor com o movimento, e viu Matilde, a governanta, levantando-se de uma poltrona no canto do quarto. A mulher aproximou-se da cama, o rosto demonstrando alívio genuíno. "Graças a Deus, vou chamar o médico imediatamente", disse, apertando um botão na parede. A menina?" conseguiu perguntar Helena, a voz rouca e seca. "Está perfeitamente bem, graças a você", respondeu Matilde, segurando sua mão com cuidado. "Todas as crianças estão seguras. Você é uma heroína, Helena." Um médico de meia-idade entrou no quarto, seguido por uma enfermeira. Realizou uma série de exames, verificando suas pupilas, reflexos e sinais vitais, enquanto fazia perguntas básicas para avaliar sua orientação mental. "Estou impressionado, senhorita Ribeiro", comentou o médico após finalizar os exames. "Para alguém que caiu de uma altura considerável há 3 dias, está se recuperando notavelmente bem." 3 dias, repetiu Helena chocada. "Estive inconsciente por 3 dias? Precisamos mantê-la sedada para controlar a dor e permitir que seu corpo iniciasse o processo de recuperação", explicou ele. "Você sofreu uma concussão, 2 costelas trincadas e diversos hematomas, mas nada que não se cure com o tempo. Na verdade, considerando a altura da queda, é quase um milagre que não tenha havido danos permanentes." "A rede de segurança ajudou", acrescentou Matilde. "Mas ainda assim, o modo como você protegeu a pequena Ana Luísa, usando seu próprio corpo para amortecer a queda dela." Helena fechou os olhos por um momento, recordando os segundos finais antes da queda. O terror, a adrenalina, a decisão instintiva de proteger a criança a todo custo. "O senhor Rafael?", perguntou abrindo os olhos novamente. "Ele sabe que estou bem?" Uma sombra passou pelo rosto de Matilde. "Ele ficará muito aliviado. Tem estado extremamente preocupado." Havia algo na forma como a governanta escolheu as palavras que deixou Helena inquieta. Antes que pudesse perguntar mais, entretanto, a porta do quarto se abriu novamente. "Com licença, doutor", disse uma enfermeira diferente aparecendo na porta. "A família da senhorita Ribeiro acabou de chegar." Helena sentiu o estômago afundar. Família? Não podia ser. Mal teve tempo de processar o pensamento antes que Márcia Teixeira Ribeiro entrasse no quarto, seguida por Antônio e, para completa surpresa de Helena, Olívia. Todos vestiam roupas formais, como se tivessem se preparado cuidadosamente para a visita. "Oh, minha querida", exclamou Márcia, aproximando-se da cama com braços estendidos e uma expressão de preocupação que Helena jamais havia visto direcionada a ela. "Que susto terrível você nos deu." "Viemos assim que soubemos." Helena observou a madrasta com desconfiança. A última vez que se viram, a mulher a havia enviado para Curitiba como uma substituta inadequada, uma piada cruel. Agora, repentinamente, agia como uma mãe devotada. "Como você está se sentindo, filha?",
Perguntou Antônio, aproximando-se timidamente, parecendo genuinamente preocupado, mas também desconfortável. Estou bem, pai, respondeu Helena friamente, considerando as circunstâncias. Olívia permaneceu mais afastada, observando Helena com uma expressão que mesclava vergonha e curiosidade. Estava ainda mais bonita do que Helena se lembrava, bronzeada, com mechas claras no cabelo que certamente custaram uma fortuna. Vamos dar alguma privacidade à família, disse o médico, gesticulando para que a enfermeira e Matilde o seguissem para fora do quarto. Quando a porta fechou-se atrás deles, o silêncio tornou-se opressivo. Helena encarou os três, esperando que explicassem sua presença inesperada. Você é uma celebridade, sabia? Disse finalmente Márcia, forçando um sorriso alegre. Está em todos os jornais. Heroína de Medianeira salva crianças de incêndio. A cidade inteira está falando sobre você. É por isso que vieram? Perguntou Helena, sem conseguir conter a amargura na voz. Por que agora sou uma celebridade? Não seja ingrata, Helena, repreendeu Márcia, mas sem a aspereza habitual. Somos sua família, claro que viríamos. Estávamos realmente preocupados, acrescentou Antônio, sentando-se na beira da cama. Quando soubemos do acidente... Como souberam? Interrompeu Helena. Não acredito que Rafael tenha entrado em contato. Um olhar rápido foi trocado entre Márcia e Antônio. Foi Olívia quem finalmente respondeu, dando um passo à frente. Vimos nos jornais. Seu nome estava em todos os lugares. Eu voltei para casa uma semana atrás. Pierre e eu... Ela hesitou, encolhendo os ombros. As coisas não deram certo. Que surpresa, murmurou Helena, sem conseguir evitar o sarcasmo. De qualquer forma, continuou Márcia, claramente tentando controlar a situação. Estamos aqui agora. E temos excelentes notícias. O Sr. Moraes Teles concordou em nos receber hoje à noite para um jantar formal. Uma celebração pela sua recuperação e pela coragem que demonstrou. Helena olhou para a madrasta, incrédula. Vocês já falaram com Rafael? Bem, não exatamente, admitiu Márcia, ajeitando nervosamente o colar de pérolas. Entramos em contato com a assistente dele, que organizou tudo. Será uma ocasião maravilhosa para reconectar. A verdadeira intenção de Márcia tornou-se instantaneamente clara para Helena. O acidente havia proporcionado uma oportunidade inesperada, uma forma de reintroduzir Olívia na vida de Rafael, aproveitando a atenção midiática que o incidente havia gerado. Vocês são inacreditáveis, disse Helena, a voz tremendo de indignação. Eu quase morri e vocês estão pensando em como usar isso para seus próprios interesses? Não seja dramática, respondeu Márcia, dispensando a acusação com um gesto impaciente. Estamos genuinamente aliviados que você esteja bem. Mas seria tolice não aproveitar esta oportunidade para corrigir o mal-entendido anterior. Mal-entendido? Repetiu Helena, sentindo a raiva crescer. Vocês me enviaram como uma piada cruel, esperando que eu fracassasse miseravelmente. Agora que as coisas não saíram como planejado, querem corrigir a situação? Apresentando Olívia como a verdadeira candidata? Helena, seja razoável, interveio Antônio com voz suplicante. O Sr. Moraes Teles é um homem importante e influente. Uma aliança com nossa família seria... Pare, exclamou Helena, ignorando a dor em suas costelas ao se mover abruptamente. Não quero ouvir mais uma palavra sobre alianças e oportunidades. Quero que vocês saiam agora. Mas, querida, começou Márcia. Agora, repetiu Helena mais firmemente. E podem cancelar esse jantar. Não participarei de mais nenhuma de suas manipulações. Antônio parecia prestes a protestar, mas Márcia colocou uma mão em seu braço, silenciando-o. Com um suspiro exagerado, ela gesticulou para que todos se dirigissem à porta. Você sempre foi teimosa, Helena, disse, ajeitando a bolsa de grife no ombro. Descanse um pouco. Conversaremos mais tarde, quando estiver pensando com mais clareza. Quando a porta fechou-se atrás deles, Helena finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. A dor física era intensa, mas a ferida emocional causada pela manipulação contínua de sua família parecia infinitamente pior. Mesmo agora, depois de tudo, eles ainda a viam apenas como um meio para atingir seus objetivos egoístas. O restante do dia passou lentamente.
Enfermeiras entravam e saíam, verificando seus sinais vitais e administrando medicamentos para a dor. Matilde retornou brevemente, trazendo algumas roupas limpas e itens pessoais, mas não permaneceu muito tempo. Helena perguntou sobre Rafael várias vezes, mas recebeu apenas respostas vagas sobre ele estar ocupado com a reconstrução do anexo da escola e lidando com a imprensa. Ao anoitecer, sentindo-se sufocada pelo ambiente estéril do hospital, Helena decidiu tentar uma pequena caminhada pelo corredor. Com algum esforço e ignorando os protestos de seu corpo dolorido, conseguiu levantar-se e dar alguns passos hesitantes até a porta. Foi nesse momento que a porta se abriu e Rafael entrou no quarto. Ele parecia exausto. Olheiras profundas marcavam seu rosto e sua postura normalmente impecável mostrava sinais claros de tensão. Por um momento, ficaram apenas se olhando, ambos claramente surpresos com o encontro inesperado. Você não deveria estar de pé, disse ele finalmente, aproximando-se para ajudá-la. Precisava me movimentar um pouco, respondeu Helena, permitindo que ele a guiasse de volta à cama. Estava começando a sentir-me como uma prisioneira. Rafael ajudou-a a sentar-se na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa depois. Como está se sentindo? Fisicamente? Como se tivesse caído de um prédio, tentou brincar, mas seu sorriso fraco não convenceu ninguém. Os médicos dizem que tive sorte. Poderia ter sido muito pior. Você salvou 5 vidas, Helena, disse Rafael, a voz cheia de emoção contida. Arriscou a sua própria sem hesitar. Foi a coisa mais corajosa que já presenciei. Helena baixou os olhos, subitamente embaraçada. Qualquer um teria feito o mesmo. Não teria, corrigiu ele, sentando-se na poltrona próxima à cama. A maioria das pessoas teria esperado pelos bombeiros. Você agiu por puro altruísmo, sem pensar nas consequências para si mesma. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. Havia tanto para dizer, tantas questões não resolvidas pairando no ar. A última vez que conversaram propriamente, antes do incêndio, estavam discutindo sobre Helena permanecer ou não na mansão, sobre a possibilidade de um relacionamento real entre eles. Parecia ter acontecido em outra vida. Sua família veio me visitar hoje, disse Helena, finalmente quebrando o silêncio. A expressão de Rafael endureceu visivelmente. Sim, fui informado. Não os recebi pessoalmente. Eles mencionaram um jantar? A sugestão foi feita. Recusei. Helena sentiu uma onda de alívio. Obrigada. Eles nunca desistem, sabe? Especialmente agora que Olivia está de volta. Nunca conheci sua meia-irmã, comentou Rafael. E após o que vi hoje, não tenho qualquer interesse em conhecê-la. A forma como falaram sobre você, como se seu ato de coragem fosse apenas uma oportunidade para eles. Ele parou, visivelmente tentando controlar a raiva. Helena nunca o havia visto tão emocionalmente afetado. Sinto muito que tenha precisado lidar com eles, disse ela suavemente. Não sinta, respondeu Rafael, inclinando-se para mais perto. Na verdade, foi esclarecedor ver como eles a tratam, como falam sobre você mesmo após tudo o que aconteceu. Ajudou-me a entender completamente por que você não contou a verdade desde o início. Helena sentiu um nó na garganta. Eu deveria ter contado. Não havia desculpa para a mentira. Não era uma mentira, Helena. Você foi enviada como substituta, sim, mas tudo o que aconteceu depois, cada conversa, cada momento que compartilhamos, foi real. Você nunca fingiu ser alguém que não era. Na verdade, você foi a única pessoa autêntica naquela casa cheia de falsidades e ambições calculadas. A emoção nas palavras dele era palpável, e Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Queria acreditar nele desesperadamente. Queria acreditar que o que haviam compartilhado era real, que poderia superar as circunstâncias de seu encontro inicial. O que acontece agora? Perguntou, quase temendo a resposta. Rafael levantou-se da poltrona e aproximou-se ainda mais, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Com delicadeza, pegou a mão de Helena entre as suas. Isso depende inteiramente de você, disse ele, seus olhos verdes fixos nos dela. Sei o que quero, Helena. Quero a chance de descobrir o que podemos construir juntos, sem a pressão de arranjos formais,
sem a interferência de familiares tóxicos, sem o peso de expectativas externas. Apenas nós dois começando de novo, no nosso próprio ritmo. E as outras candidatas? Perguntou Helena, lembrando-se subitamente de Letícia, Débora e Vitória. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Rafael. Deixaram a mansão no dia seguinte ao incêndio. Aparentemente, minha obsessão com uma substituta inadequada demonstrou claramente que não estava mentalmente preparado para fazer a escolha certa. Helena não conseguiu conter uma risada, que logo transformou-se em uma careta de dor devido às costelas trincadas. Desculpe, disse Rafael preocupado. Não deveria fazer você rir. Vale a pena, respondeu ela, apertando a mão dele. Faz dias que não rio de verdade. O olhar entre eles aprofundou-se, carregado de emoções não expressadas. Helena sentiu seu coração acelerar e percebeu que, apesar de tudo, a mentira inicial, as manipulações de sua família, os obstáculos que ainda teriam que enfrentar, queria essa chance. Queria descobrir se o que sentia por Rafael poderia crescer em algo duradouro, algo real. Tenho uma proposta, disse Rafael finalmente. Quando receber alta, não volte para a Medianeira. Não volte para a mansão também. Tenho uma casa de campo nos arredores de Curitiba. É simples, tranquila, longe de tudo e de todos. Vá para lá, recupere-se completamente. Eu a visitarei quando puder, sem pressão, sem expectativas. Podemos conhecer um ao outro de verdade, sem interferências. E então, quando estiver pronta, poderemos decidir juntos o próximo passo. A proposta era tentadora, uma chance de recomeço, longe das manipulações de Márcia, longe das pressões sociais que cercavam a vida de Rafael na cidade. Um espaço para curar não apenas as feridas físicas, mas também as emocionais que carregava há tanto tempo. Acho que gostaria disso, respondeu Helena, sentindo uma leveza que não experimentava havia anos. Um novo começo. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto cansado. Inclinando-se lentamente, como se pedisse permissão silenciosa, aproximou seus lábios dos de Helena. O beijo foi suave, gentil, quase reverente. Uma promessa não verbalizada de que, independentemente do que o futuro reservasse, este momento, esta conexão, era real. 3 semanas se passaram desde que Helena deixou o hospital. A casa de campo de Rafael nos arredores de Curitiba era exatamente como ele havia descrito. Simples, aconchegante, cercada por um bosque de araucárias que proporcionava privacidade e tranquilidade. Longe do burburinho da cidade e das pressões sociais, Helena encontrou o espaço que precisava para curar tanto o corpo quanto o espírito. A propriedade ficava próxima a São José dos Pinhais, com vista para a Serra do Mar. Uma casa principal de 2 andares, construída em madeira e pedra, com amplas janelas que permitiam a entrada generosa de luz natural. Ao redor, um jardim bem cuidado e uma pequena horta completavam o cenário bucólico. Nesta manhã de domingo, Helena estava sentada na varanda, envolta em um xale macio, observando o nascer do sol por trás das montanhas. As costelas ainda doíam ocasionalmente, mas os hematomas haviam desaparecido quase por completo, e o médico garantira que sua recuperação progredia melhor do que o esperado. O som de um carro subindo a estrada de terra interrompeu seus pensamentos. Era cedo demais para ser Rafael, que havia prometido visitá-la apenas no final da tarde. Ajeitando os óculos, tentou identificar o veículo que se aproximava. Um táxi. E quando parou em frente à casa, Helena sentiu o coração acelerar ao reconhecer quem descia dele. Dona Jurema, a diretora da Biblioteca Municipal de Medianeira, sua mentora e única amiga verdadeira na cidade, pagou o motorista e, carregando uma pequena mala, aproximou-se da varanda com um sorriso caloroso. "Surpresa!" exclamou a senhora, abrindo os braços. Helena levantou-se, emocionada, e abraçou-a com cuidado. "Dona Jurema, como soube onde me encontrar?" "Aquele seu Rafael me telefonou há 2 dias", respondeu a senhora, acomodando-se na cadeira que Helena ofereceu. "Disse que você estava se recuperando bem, mas talvez precisasse de uma visita amiga. Confesso que fiquei intrigada em conhecer o homem que conseguiu enxergar o que sempre vi em você, querida." Helena sentiu o rosto corar. "Ele não é meu, Rafael." "Ainda não",
respondeu Dona Jurema, com um sorriso maroto. Mas pelo tom de voz quando fala de você, não demorará muito. As duas mulheres passaram a manhã conversando, com Helena relatando os acontecimentos das últimas semanas, a farsa inicial, a conexão inesperada com Rafael, o incêndio, a visita desagradável de sua família no hospital. E agora, quais são seus planos? Perguntou Dona Jurema, enquanto almoçavam na cozinha aconchegante. Helena suspirou, brincando com a comida no prato. Não sei, para ser sincera. Rafael quer que eu fique em Curitiba. Talvez assuma algum trabalho relacionado à biblioteconomia na fundação educacional dele. Mas temo que as pessoas sempre me vejam como, você sabe, a substituta, a impostora. Bobagem, cortou Dona Jurema, com sua franqueza característica. O que os outros pensam importa menos do que o que você sabe sobre si mesma. E o que você salvou aquelas crianças, Helena, mostrou ao mundo quem você realmente é. Não uma sombra da sua meia-irmã, não uma piada cruel, mas uma mulher de coragem e princípios. As palavras tocaram Helena profundamente. Durante toda a sua vida, havia se definido pela forma como os outros a viam, principalmente sua família. Era libertador pensar que poderia escrever sua própria história daqui para frente. Tenho uma coisa para você, disse Dona Jurema, levantando-se para buscar sua bolsa. Dela, retirou um envelope amarelado. Sua mãe deixou isso comigo pouco antes de ir partir. Pediu que entregasse quando achasse que você estaria pronta. Acho que esse momento chegou. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro, encontrou uma carta escrita com a caligrafia elegante de sua mãe e um pequeno broche de prata em forma de livro. A carta, datada de poucos dias antes do desastre de automóvel que tirara a vida de sua mãe, era uma mensagem de amor e esperança. Nela, Elisa Kozlovsky falava sobre como via em Helena uma força interior que a própria menina ainda não reconhecia, uma capacidade de amar profundamente, apesar das dificuldades. Terminava pedindo que Helena nunca permitisse que o mundo apagasse sua luz interior. Ela sempre soube quem você realmente é, disse Dona Jurema suavemente, vendo as lágrimas silenciosas que corriam pelo rosto de Helena. E acredito que finalmente encontrou alguém que também enxerga isso. O restante da tarde passou em conversas mais leves. Dona Jurema contou as novidades de Medianeira, como a história de heroísmo de Helena havia repercutido na pequena cidade, transformando-a em uma espécie de celebridade local. Contou também que Márcia e Olívia haviam tentado capitalizar sobre a fama repentina, dando entrevistas onde se apresentavam como a família da heroína, mas a comunidade, que conhecia bem a dinâmica daquela casa, recebera essas tentativas com ceticismo. Quando o sol começava a se pôr, o som de outro carro anunciou a chegada de Rafael. Dona Jurema observou com interesse o homem alto e elegante que entrou na casa carregando uma cesta que parecia conter vinhos e queijos. Dona Jurema, cumprimentou Rafael estendendo a mão com respeito. É um prazer finalmente conhecê-la. Helena fala de você com muito carinho. E ela de você, jovem, respondeu a senhora com um sorriso sagaz. Vejo que tem bom gosto, tanto para mulheres quanto para propriedades. Rafael riu, um som genuíno que iluminou seu rosto normalmente sério. Helena notou como ele parecia diferente aqui, longe das pressões da cidade. Mais relaxado, mais acessível, mais autêntico. Os três desfrutaram de um jantar agradável, conversando como velhos amigos. Quando a noite caiu completamente, Rafael sugeriu que servissem o café na varanda, para aproveitarem o céu estrelado. Helena percebeu que ele parecia ligeiramente nervoso, checando o relógio com frequência e lançando olhares significativos para Dona Jurema. Acho que vou me recolher, anunciou a senhora após a segunda xícara de café. A viagem foi cansativa e vocês jovens certamente têm assuntos a discutir sem a presença de uma velha intrometida. Com um abraço afetuoso em Helena e um aperto de mão firme em Rafael, Dona Jurema retirou-se para o quarto de hóspedes, deixando o casal sozinho na varanda. Ela é exatamente como você descreveu, comentou Rafael, enquanto servia mais café para Helena. Perspicaz, direta e profundamente leal a você. Dona Jurema foi a única pessoa em Medianeira que realmente me viu, respondeu Helena, com um sorriso nostálgico. Além da minha mãe, claro,
Rafael assentiu, compreensivo. Após um momento de silêncio confortável, levantou-se e estendeu a mão para Helena. Vamos dar uma volta pelo jardim? A noite está particularmente bonita. O jardim estava iluminado por pequenas luzes solares espalhadas pelo caminho de pedras. O ar fresco da noite carregava o perfume das flores silvestres, e o céu, longe da poluição luminosa da cidade, exibia um espetáculo deslumbrante de estrelas. Caminharam de mãos dadas até um pequeno gazebo no centro do jardim. Para surpresa de Helena, o interior estava decorado com lanternas e flores frescas, criando uma atmosfera mágica. "O que é tudo isso?" perguntou ela, confusa e encantada ao mesmo tempo. Rafael respirou fundo, visivelmente nervoso, apesar de sua habitual compostura. "Helena, estas semanas em que nos conhecemos, primeiro na mansão, depois aqui, foram as mais significativas da minha vida. Encontrei em você algo que nem sabia que procurava: autenticidade, coragem, uma conexão que vai além das convenções sociais e expectativas externas." Pegou as mãos dela entre as suas, olhando-a nos olhos com uma intensidade que fez Helena prender a respiração. "Sei que parece rápido, e talvez seja, mas quando você arriscou sua vida naquele incêndio, percebi algo com clareza absoluta. Não quero passar um único dia sem você. Não porque seja uma heroína aos olhos do mundo, mas porque é exatamente quem sempre foi, a mulher que me enxerga como realmente sou, que me desafia, que traz luz e verdade para minha vida." De um bolso, Rafael retirou uma pequena caixa de veludo. Helena sentiu o coração acelerar. "Não estou pedindo que se case comigo hoje", continuou ele com um sorriso nervoso. "Sei que ainda estamos nos conhecendo, que há muito a aprender um sobre o outro. Este anel é uma promessa, Helena. Uma promessa de que, não importa o que aconteça, estarei ao seu lado enquanto descobrimos juntos o que o futuro reserva." Abriu a caixa, revelando um anel de ouro branco com uma pequena safira cercada por diamantes. Simples, elegante, perfeitamente adequado ao gosto discreto de Helena. "Você aceita esta promessa?" perguntou Rafael, a voz tremendo ligeiramente. Helena olhou para o anel, para o homem à sua frente e depois para o céu estrelado acima deles. Pensou na carta de sua mãe, nas palavras de Dona Jurema, no caminho improvável que a trouxera até aqui. Uma mulher que sempre fora tratada como invisível, enviada como uma piada cruel, agora sendo vista, verdadeiramente vista, pelo homem que deveria ter sido o prêmio de outra. "Sim", respondeu finalmente a voz carregada de emoção. "Aceito sua promessa, Rafael, e faço uma em troca. Prometo ser sempre autêntica com você, sempre honesta, sempre verdadeira ao que sou e ao que sentimos um pelo outro." Rafael deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Quando seus lábios se encontraram, Helena sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. Não era um conto de fadas tradicional, nenhum príncipe a resgatara de uma torre, nenhuma transformação mágica a tornara uma princesa. Era algo muito mais valioso: duas pessoas que haviam encontrado, uma na outra, a liberdade de serem exatamente quem eram. 6 meses depois, o antigo anexo escolar da propriedade dos Moraes Teles, completamente reconstruído e ampliado, foi inaugurado como a Biblioteca Comunitária Helena Kozlovsky. Um espaço não apenas para os filhos dos funcionários, mas para toda a comunidade local. Helena, agora diretora executiva da Fundação Educacional de Rafael, supervisionava pessoalmente o projeto, implementando programas de leitura, oficinas criativas e um acervo diversificado que refletia sua visão inclusiva. Márcia e Olívia tentaram comparecer à inauguração, claramente interessadas nas conexões sociais que o evento proporcionaria, mas foram educadamente informadas que a lista de convidados estava completa. Antônio, por outro lado, recebeu um convite pessoal de Helena, um primeiro passo hesitante na reconstrução de um relacionamento marcado por décadas de omissão e fraqueza. A cerimônia de noivado oficial aconteceu no mesmo jardim onde Rafael havia feito sua promessa, com a presença apenas de amigos verdadeiros e familiares que genuinamente apoiavam a união. Dona Jurema, agora aposentada e vivendo em uma casa próxima à propriedade, foi a primeira a abraçar o casal após o anúncio formal.
Enquanto observava Rafael conversando animadamente com os convidados, o anel de safira brilhando em seu dedo, Helena refletiu sobre a incrível jornada que a trouxera até ali. A menina invisível de Medianeira, a substituta enviada como piada, havia encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas também sua própria voz, sua própria força, seu próprio lugar no mundo. A piada cruel havia se transformado na mais bela história de amor, não porque um homem poderoso a escolhera, mas porque, pela primeira vez na vida, Helena havia escolhido acreditar em seu próprio valor. E essa, percebeu com clareza cristalina, havia sido a verdadeira transformação. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena e Rafael tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se esta história de superação e amor verdadeiro os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos. Não percam nossos próximos conteúdos e compartilhem nos comentários qual momento desta história mais tocou vocês. Estamos ansiosos para ler suas impressões.